Eu, nesse momento, vou fazer um testamento de um testemunho que eu tive na minha vida, que aconteceu na minha vida, antes da minha conversão. E assim eu vou começar. O meu esposo já estava na igreja, fazia um bom tempo, e eu não queria saber, eu só ficava curiosa só. Não queria saber de ir com ele. E as meninas, minhas filhas, 3 filhas, 2 meninos também, sempre em casa eles iam todo domingo para a igreja, E um certo dia, e eu lendo a Bíblia, eu sempre lia, mas um certo dia eles começaram a brincar de fazer culto. Brincando de fazer culto, eles começaram a fazer Santa Ceia, brincar de Santa Ceia. Até eu me lembro que até os meninos tomavam, cortavam o pãozinho, faziam Santa Ceia ali, e brincando ali de culto. E tinha uma que cantava, outra que falava, e levantava e falava, igualzinho um culto. E um dia que eles tomaram, brincando de Santa Ceia, começaram a falar em mistério, falar em língua diferente ali. Quando eles estavam falando aquelas línguas diferentes, um falava, outro falava. As 3 meninas. Os meninos não, os meninos ficavam aqui do lado ali, mas não falavam língua não. Mas as 2 começaram a falar, as 3. Aí eu fiquei curiosa, aquilo me despertou uma coisa, eu disse, mas o que será que elas estão falando? O que será isso? Que novidade é essa? Aí quando foi um momento, eu perguntei, parei o culto delas, falei, mas o que vocês estão falando? O que é isso que vocês falam, essa língua diferente? Aí elas falaram para mim, mãe, é que lá na igreja as irmãs falam assim. As irmãs falam essa língua. Nós não sabemos falar igual, mas elas falam assim. E eu fiquei pensando, e elas falaram para mim ainda, que isso era do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Que coisa! Mas o que está acontecendo? Eu nunca vi falar isso, nunca tinha ouvido falar que o Espírito Santo se manifestava dessa maneira. E daí fiquei preocupada. Quando o meu marido chegou, eu já fui perguntar para ele, que elas estavam brincando, aconteceu isso. Daí que ele veio me explicar na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, e explicou para mim o que era aquela voz, aquela língua que elas falavam, que era mesmo uma manifestação do Espírito Santo. Então, depois que ele me explicou aquilo, me deu um desespero, uma curiosidade tão grande de saber como é que era. Eu estava achando que eu estava fazendo uma coisa errada, não aceitar. Ele me convidava para ir para a igreja e as meninas, e eu não aceitar. E eu tinha até aquele receio, porque eu era de um pessoal muito religioso, então eu tinha receio. Mas comecei a orar, aí que eu comecei a orar de verdade. Comecei a orar e falar com Deus. Que coisa maravilhosa, aquilo eu maravilhei com aquela história. Daí quando foi o momento, de noite eu disse, meu Deus, eu estou muito indecisa, eu quero saber a verdade, eu tenho que saber a verdade. Aí foi que um dia, nessa noite, um dia de domingo até, à noite quando eu estava dormindo, eu senti quando um anjo me tocou. Eu estava deitada já.